este ano de uma maneira diferente, com os nossos colegas espanhóis, com os nossos congêneres, para a realização destas jornadas. Muito obrigada. Caros participantes, todos que já estão presentes, já em número significativo a esta hora da manhã, agradeço muito esta participação e espero que estas jornadas decorram, enfim, nestes novos modelos digitais, decorram com a expectativa que temos para elas e que no final saiamos destas jornadas com ideias novas, com projetos, com partilha de conhecimento e com uma ideia positiva de futuro, de como é que podemos contribuir também para sair desta situação melhor, como é que podemos sair melhor desta situação de pandemia, contribuindo para que a economia e a sociedade possam recuperar deste impacto. As Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais resultam, foram uma iniciativa de 2010, já desde 2010, de Portugal e Espanha, naturalmente, de dois organismos parceiros. A Direção-Geral do Território, na altura não era a Direção-Geral do Território, ou não o seu organismo antecessor, o Instituto Geográfico Português, e o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, através do Centro Nacional de Informação Geográfica, e também com a colaboração do Governo de Andorra. Esta colaboração, que como disse, começou em 2010, onde tive a grata possibilidade de, noutras funções, poder colaborar e incentivar, começou em 2010 com a realização da primeira sessão desta jornada. Já vamos na 11ª, portanto conseguiu consolidar-se e é um evento que eu diria de referência nestas matérias da informação geográfica e das infraestruturas de dados espaciais. Todos os anos a organizamos, num país e no outro, 2 anos em Espanha, que tem uma dimensão significativamente maior em território e em população que Portugal, e 1 ano em Portugal, portanto 2 anos, 1 ano. Este ano iríamos realizá-la com muito gosto em Évora, mas não foi possível fazê-lo este ano, pelas razões que todos conhecemos, pelas obrigações de confinamento a que estamos sujeitos, e depois de uma primeira ponderação em articulação com os nossos congêneres de Espanha, nesta organização conjunta, decidimos que não havia justificação para não realizar as jornadas, que as deveríamos realizar na mesma, que os canais digitais, apesar de tudo, proporcionam um ambiente positivo para podermos continuar a debater numa altura em que eu diria que é ainda mais importante debater estes temas, na medida em que na saída desta crise sanitária e durante ela, mas na saída desta crise sanitária teremos pela frente uma recuperação económica e também uma recuperação social significativa, em que a informação geográfica está na base de muito daquilo que teremos que fazer para nos ajustarmos a este pós-pandemia, num contexto novo que falarei a seguir e que tem a ver com o tema da conferência, propriamente dito. Portanto, penso que foi uma boa decisão. No fim da conferência faremos uma avaliação, mas tenho a certeza que foi uma boa decisão e congratulo-me por ela. Relativamente ao tema da conferência, o tema da conferência, neste caso deste ano, tem a ver com a relação entre a informação geográfica, as infraestruturas de dados espaciais e a economia, a descarbonização da economia. Portanto, uma economia de baixo carbono. Este foi um tema que pensámos que era absolutamente atual e que, em conjunto, Portugal e Espanha decidiu abordar. A descarbonização da economia e da sociedade é um objetivo essencial do futuro, com ou sem pandemia. Este tema foi escolhido ainda antes desta circunstância. É um objetivo do futuro. As alterações, o efeito do carbono na atmosfera e de toda a nossa atividade, toda a nossa organização, todo o nosso modelo de desenvolvimento
faz-se sentir, os efeitos das alterações climáticas são patentes, visíveis, todos os podemos já sofrer com eles, sabemos que mesmo que se adotem medidas, é um caminho que está um pouco ainda no desconhecimento, ou seja, imparável. Teremos que atuar do ponto de vista da mitigação, do ponto de vista da adaptação, teremos que mudar os nossos modos de vida, não com menos qualidade de vida, mas trabalhando e funcionando de uma outra forma. Portanto, a informação geográfica, como em todas as outras dimensões da nossa realidade económica e social, é essencial. As infraestruturas de dados espaciais que suportam essa organização, essa existência de dados e de informação são essenciais. Este caminho de transição que temos que fazer para uma economia e uma sociedade de baixo carbono vão precisar certamente do nosso contributo, e quanto melhor for o nosso contributo nestas matérias, certamente melhor serão depois as possibilidades que todos os agentes económicos e sociais poderão tirar deste nosso trabalho para um desenvolvimento futuro ajustado àquilo que são as condições que o planeta nos oferece e ajustado àquilo que são as ambições de desenvolvimento para todos, sem deixar ninguém para trás, nas nossas sociedades, portuguesa, espanhola, europeia, mundial. Não podemos esquecer que há todo um conjunto de pessoas que serão afetadas, fora deste contexto, afetadas por estas alterações climáticas. Portanto, o que eu queria sinalizar era exatamente que esta questão da descarbonização é um objetivo de todos, é um objetivo dos governos, naturalmente, desde o nível nacional, regional, local, é um objetivo das administrações, é um objetivo da academia, é um objetivo das empresas e é um objetivo dos cidadãos. É um objetivo porque é uma obrigação de todos nós darmos este contributo. Penso que destas jornadas sairão com certeza reflexões úteis deste ponto de vista específico do contributo que podemos dar e como podemos ajudar todos estes agentes a cumprirem as suas obrigações neste contexto. A Europa, desde há longo tempo, que vem pensando nesta questão da informação geográfica, desde a Diretiva Inspire, 2007, a Diretiva Inspire nasceu precisamente com a ideia da criação de uma infraestrutura de dados espaciais europeia, muito na preocupação do ambiente e do território, de uma melhor gestão, e portanto não poderia ser mais atual, enfim, retomarmos as questões da Diretiva Inspire e da sua aplicação. Temos feito um caminho já longo e um caminho árduo, quer em Portugal, quer em Espanha. Em Portugal conheço bem a situação, ainda estamos um pouco longe do objetivo máximo, mas eu também diria que este objetivo tem sido sempre incrementado ao longo do tempo, ou seja, nunca chegaremos a um ponto de dizer atingimos o objetivo e estamos plenamente satisfeitos. As exigências são sempre crescentes, felizmente, porque isso revela que a informação geográfica é cada vez mais considerada como importante e, portanto, o objetivo é sempre cada vez maior e mais ambicioso. Por isso, vamos aproximando. O que conta aqui é que estamos a fazer progressos significativos e que esses progressos têm que ser incrementados e que nesta situação de pandemia, de crise sanitária, temos que olhar para este assunto ainda com mais atenção para que não se perca aqui o fôlego e os adquiridos que fizemos ao longo dos anos. Portanto, essa é a mensagem que também queria deixar. Portanto, no fundo, reajustar aquilo que eram os objetivos da diretiva e da sua implementação em Portugal, e certamente Espanha terá o mesmo objetivo, e fazer reajustar as trajetórias e fazer o caminho que temos que fazer no âmbito desse espírito da diretiva. Por outro lado, queria também, para terminar esta questão do tema, fazer uma referência aos últimos tempos, enfim, desde os objetivos da União Europeia para o desenvolvimento do território europeu, o Pacto Ecológico Europeu,
enfim, e todo o contexto em torno dessa afirmação e dessa ambição do estabelecimento do Pacto Ecológico Europeu, enfim, todos nós estamos comprometidos com o Acordo de Paris. Portugal, em particular, no âmbito das Nações Unidas, logo em 2016, firmou o seu compromisso absoluto em ser neutro em carbono em 2050 e, portanto, todos os países europeus, enfim, nos seus ritmos, estão a aderir a este caminho. A atualidade deste ano 2020, com esta crise sanitária, com este vírus, enfim, com as consequências que tiveram sobre as nossas vidas, abriram-se ainda outras perspectivas mais imediatas, de médio prazo, relacionadas com a absoluta necessidade de recuperação económica e, portanto, toda a configuração dos novos instrumentos do Plano de Recuperação Económica Europeu, do Plano de Recuperação e Resiliência que está a ser trabalhado, todos os fundos que vêm associados ao instrumento de recuperação e resiliência, que enfim, como é do conhecimento de todos, estão subordinados aos dois temas da Europa mais verde, da Europa mais justa, e todos eles focados neste aspecto da transição, ou seja, de aproveitar esta oportunidade, a oportunidade de crescimento que teremos que saber criar para o pós-pandemia e aproveitar esse movimento, esse esforço de investimento que vamos ter que fazer, aproveitar esse movimento para acelerar esta transição para uma Europa mais verde, para uma economia mais baixo carbono, para uma economia circular, para uma economia que respeita o ciclo dos materiais, que aproveita os materiais e que no fundo introduz mais-valias nesse ciclo produtivo. Portanto, dentro da Europa mais verde, dentro da Europa mais justa, em que todos devem participar neste movimento, o que vamos aqui discutir nesta conferência é perfeitamente pertinente e ajustado para que se possa fazer este caminho, de facto, dentro desta área profissional, com maior solidez, maior coerência. O que vamos, com certeza, ter que pensar é, neste contexto, e será muito discutido certamente aqui nas sessões, qual é o papel dos atores, o que é que nos cabe fazer, que novos dados precisamos, ou seja, que necessidades emergentes temos pela frente para este desígnio de desenvolvimento económico e social em modelos diferentes do que aquele que temos hoje. Portanto, que novas necessidades, que novas oportunidades, como é que as questões do Big Data ou da inteligência artificial, ou como é que voltamos a aproveitar determinados recursos que estão disponíveis, mas que nem sempre os conseguimos explorar devidamente por obstáculos legislativos, por obstáculos de conhecimento, por obstáculos de financiamento, etc. Portanto, como é que vamos explorar estas novas oportunidades? Que novos recursos estarão disponíveis nestes planos de recuperação que estão a ser delineados e, para terminar esta parte, uma questão que, na minha perspectiva, enquanto Direção-Geral do Território, teremos que ter presente, é que de facto o território conta e conta para estes movimentos de transformação. O território é muito diverso, claro que os objetivos, as visões são gerais, mas na prática a aplicação desta transformação, desta transição económica e social terá que partir dos territórios na sua diversidade. Para isso precisamos de informação, precisamos de dados, precisamos de informação, precisamos de conhecimento e é sobre isso que estaremos aqui a falar. Terminando só com um terceiro ponto, só para referir as questões da própria conferência. Portanto, nós temos aqui uma organização que passa por uma conferência convidada. Temos 55 comunicações que vão ser apresentadas ao longo da semana. É uma conferência, as jornadas vão ter uma duração longa.
Temos 3 workshops e 3 mesas redondas. Na conferência convidada, não quero deixar de agradecer, portanto, ao nosso convidado, ao representante do grupo de especialistas das Nações Unidas para a informação geoespacial, e que vai reforçar, vai-nos dar uma ajuda e um apoio e reforçar o caráter internacional e, enfim, enquadrador desta conferência. O Sr. Pierre Giorgio Zaccadou, thank you very much for your presence in this event. As comunicações propostas pelos oradores, portanto, como referi, mais de meia centena, mantendo o nível de participação que já nos tinham habituado nas conferências presenciais, quando organizávamos presencialmente, vão ser certamente enriquecedoras, um excelente contributo. Muito obrigada a todos os que as desenvolveram. Relativamente aos workshops, a nossa ideia é, de facto, debater de forma mais específica, mais restrita, num âmbito mais restrito, determinados assuntos técnicos. Será certamente também bastante produtivo, discutir na prática algumas das matérias e, por último, as 3 mesas redondas, que não posso deixar de citar os temas pela sua pertinência. Uma é precisamente informação geográfica no pós-pandemia, da maior atualidade. Depois, a questão da monitorização, como informação para a monitorização da transição para uma economia de baixo carbono, o tema específico da conferência, e depois ainda um tema, uma mesa redonda dirigida às questões do urbanismo e das infraestruturas de desenvolvimento de dados espaciais nos temas do urbanismo. Não nos podemos esquecer que a maior parte da nossa população vive em cidades, que é nas cidades que se farão grande parte, uma parte substancial da diferença na transição para esta economia circular. Não quer dizer que no restante do território não faça a maior diferença, mas, de facto, onde está a concentração das pessoas, temos que ter um olhar especial se queremos que essa transição ocorra. Enfim, e para finalmente fechar esta intervenção, queria só dar uma nota positiva. Este ano não vamos ter o contacto presencial, que enfim, que é sempre absolutamente importante para estabelecer redes, para conhecer os nossos colegas, para trocar impressões, para ter novas ideias, mas retomaremos com certeza para o ano presencialmente, certamente no segundo semestre, será possível, e portanto, desta forma, mantivemos o objetivo, enfim, mas temos consciência que temos essa perda. Relativamente aos nossos congéneres espanhóis, resta-me agradecer muito esta colaboração, já de longa data, e que, enfim, nos permitiu organizar a conferência nos moldes em que ela está planeada. Quero também agradecer ao Comitê Científico e à Comissão Organizadora por todo o trabalho que tiveram na organização, na leitura das comunicações, na sua avaliação. E, naturalmente, não posso deixar de agradecer internamente à equipa da Direção-Geral do Território, que trabalhou para que este evento fosse possível, na pessoa do subdiretor, o professor Mário Caetano, do engenheiro Paulo Patrício, que é diretor de serviços nos temas da informação geográfica, e à doutora Luísa Esmeriz e à doutora Paula Camacho, enfim, que são quem depois na prática trabalha nesta organização. A todos desejo umas excelentes jornadas, um debate profícuo e desejo sobretudo que possam, com o vosso trabalho nesta comunidade profissional, contribuir para a recuperação económica e para a reestabilização social com mais e melhor informação geográfica e com infraestruturas que possam servir de suporte à sua utilização. Muito obrigada, muito boas jornadas. Obrigadíssima. Vamos agora continuar com a apresentação do Diretor-Geral do Instituto Geográfico Nacional de Espanha e Presidente do Centro Nacional de Informação Geográfica de Espanha, Lourenço García Asensio. Obrigado.
Bom dia, buenos días. Señora directora da Direção Geral do Territorio de Portugal, Fernanda do Carmo, estimados participantes de las 11ª Jornadas Ibéricas de las Infraestructuras de Datos Espaciales, quiero comenzar expresando mi deseo de que todos vosotros y vuestros allegados estéis bien y sobrellevando la complicada situación que está padeciendo el mundo lo mejor posible. Dicha situación no nos ha permitido celebrar de forma presencial estas jornadas, como hubiera sido el deseo de todos, pero podemos congratularnos de haber conseguido que se celebren de forma virtual, no rompiendo así la exitosa trayectoria de más de 10 años de organización de las GIRE, mediante las que hemos incentivado la colaboración y el acceso a la información más relevante, detallada y actualizada sobre las infraestructuras de datos espaciales en nuestros territorios. Los últimos años no han hecho más que confirmar la cada vez mayor necesidad de información geográfica actualizada y de calidad por parte de los grandes actores en el mundo, así como de las modernas herramientas que proporcionan las infraestructuras de datos espaciales para su gestión y explotación en todos los sectores de actividad pública y privada, y también para abordar los grandes retos de la humanidad. Lo constata la creación desde 2011 por Naciones Unidas del Grupo Especializado para la Gestión de la Información Geoespacial Global. Sin duda no es casualidad que sobre la actividad de este grupo verse la conferencia invitada a continuación de esta presentación de las jornadas. El título de la jornada de este año, Contribuciones para el desarrollo de una economía baja en carbono, revela la importancia que la información geográfica juega en la gestión y la toma de decisiones en las políticas medioambientales y en la lucha contra el cambio climático, ejemplificando así lo que acabo de mencionar respecto a los retos de la humanidad. En este sentido, hoy ya estamos inmersos en la fase final de la implementación de la directiva INSPIRE y en los próximos años se va a abordar su evaluación y redefinición para conseguir alcanzar sus objetivos. Las administraciones públicas tenemos la obligación de proveer a la sociedad de datos abiertos, es decir, libremente utilizables, reutilizables y distribuibles. Los logros en materia de información geográfica abierta constituyen una referencia para otros ámbitos de la actuación pública, y no solo por ser uno de los primeros ejemplos en el uso de datos abiertos producidos en el ámbito de la Unión Europea. Y una firme intención de que así sea son las jornadas que hoy vamos a comenzar, donde todas las administraciones aquí representadas avanzamos juntas no solo en la elaboración de información geoespacial, sino también en que dicha información tenga carácter abierto y esté configurada de forma que los sistemas proveedores hablen el mismo idioma. Estos últimos meses hemos constatado, como bien sabíamos, que las infraestructuras de datos espaciales tienen aplicación en muchos e importantes ámbitos. En efecto, nos lo ha demostrado su utilización en la gestión, control y difusión de información sobre la pandemia de la COVID-19. Pero también esta crisis ha demostrado la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones e incrementar la utilización de los recursos geográficos oficiales. Otros sectores en los que las IDE juegan un papel fundamental y en los que vamos a encontrar interesantes ejemplos durante esta semana son el urbanismo, la información catastral, la administración local o la movilidad y el transporte. Para que las IDE aportando su valor a la sociedad, es necesario que evolucionen tecnológicamente, utilizando los nuevos formatos, aprovechando las nuevas herramientas software disponibles y adoptando las nuevas especificaciones de servicios interoperables. Los ponentes y colaboradores de estas jornadas van a abordar todo ello durante las distintas sesiones. Quiero enfatizar que la cooperación entre Portugal y España siempre ha sido ejemplar. Y en el contexto de estas jornadas es muy oportuno citar la mención que se hizo en la declaración conjunta de la 31ª Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada el pasado 10 de octubre de 2020, a la coincidencia de ambos países en la necesidad de un enfoque transversal en relación con las infraestructuras digitales para la concreción de una infraestructura de información geográfica y de cartografía común. Permítanme a continuación dedicar unas breves palabras sobre la muy especial efeméride que este año estamos celebrando en el Instituto Geográfico Nacional de España. Nuestra institución ha cumplido el pasado 14 de septiembre 150 años, desde su fundación en 1870. Y durante este amplísimo periodo ha servido a la sociedad en el ámbito de las ramas de las ciencias dedicadas al estudio de la Tierra y del espacio. Durante su siglo y medio de historia, el Instituto Geográfico Nacional ha sido la institución española de referencia en disciplinas como la geodesia,
la geofísica, la astronomía, la cartografía y la información geográfica, e incluso en algunas otras que con el tiempo fueron siendo asumidas por otros organismos especializados, como la meteorología, la estadística, el catastro o la metrología. El IGN es hoy una dirección general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España y la institución española responsable de programas de observación, medición, análisis y representación de nuestro territorio, y a través de su organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, de la provisión de productos y servicios de información geográfica, así como de la coordinación de la infraestructura de datos espaciales de España. Con motivo de su 150 aniversario, el IGN está desarrollando durante este año, y lo seguirá haciendo a lo largo de 2021, numerosos actos y eventos, así como diversas publicaciones impresas, digitales e interactivas. En particular, quisiera compartir con ustedes que el rey de España, Felipe VI, inauguró el pasado 14 de septiembre la exposición central del aniversario, a través de la cual pueden recorrerse algunos de los principales hitos de la historia del Instituto. En la página web del IGN hemos ubicado una sección dedicada al aniversario, que con sumo placer les invito a visitar, y dentro de ella un apartado dedicado específicamente a la inauguración de la exposición. Finalizo felicitando a los excelentes profesionales que desarrollan y evolucionan cada día tanto la IDE de España como la IDE de Portugal y la IDE de Andorra, colaborando todos los años para organizar los aspectos científicos y logísticos de las GIRE y conformando un fantástico equipo cohesionado y eficaz. Especialmente me gustaría agradecer el entusiasmo y la dedicación de Paulo, Luisa y Paula de la Dirección General do Territorio, con los que ha resultado muy fácil trabajar. Con mis mejores deseos, muito obrigado, thank you very much, muchas gracias. Já são 10 horas, 11 horas em Espanha. Vamos começar, então, vamos passar à conferência convidada das jornadas, que vai ser presidida por Pierre Georgios Akedou, do Grupo das Nações Unidas para a Gestão de Informação Geoespacial. Vou passar, então, a palavra ao Pierre. Pierre, you can start your presentation now. Thank you very much, and good morning to everybody. Unfortunately, I cannot speak in Portuguese or in Spanish, so you have to get used to my English. Unfortunately, I hope you can see my screen. Please confirm if you can see my screen. Yeah, yes, we can see. You can begin. Okay. So it's a pleasure for me really to give this presentation on behalf of UNGGM Europe, Regional Committee of the Geospatial Information Management of the United Nations. And I'm the head of the executive unit of our president for international affairs, and I'm chairing a working group on data integration. And that's the reason why colleagues from Spain and Portugal asked me to give this presentation. So I hope that you find it interesting. I would like to start with our current situation, the situation we have been facing for years. That on the right side, it's our geospatial community, where we, within a spatial data infrastructure, we provide products, data, and data services on specific topics, on specific layers, administrative units, addresses, elevation, and so on. And on the left side, you have the statistical community, and they are very keen in the past years to georeference the statistics on specific topics like health, immigration, land, and so on. So they use our data in order to georeference the statistics. And in some countries, there is a very strong bridge between the geospatial community and the statistical community. And in other countries, this bridge is quite weak on a global level. And that has been the main reason
why UNGGIM was established, a formal intergovernmental UN Committee of Experts, in order to discuss about strategies for an integrated geospatial collection, maintenance, and usage, and to make this link between statistical and geospatial stronger. If we talk about geospatial data information management, you are faced with other topics related to geospatial information management. The use of Earth observation on the bottom left side, or disaster management, the Agenda 2030, so dealing with the sustainable development goals, is a topic within geospatial information management. And there are a lot of stakeholders, key players in the world dealing with all these topics. So the SDGs, for example, they are tackled through a very high level UN body, an interagency and expert group. And UNGGIM is also dealing with that issue. In Europe, Eurostat has a key role in the establishment of indicator calculations. The use of Earth observation, again, on the left bottom side, this is a key topic for the group on Earth observation. But of course, GGIM and GGIM Europe, as well as in Europe, we have Copernicus, the Copernicus program. There are different players for different activities. With regard to the global, regional, and national spatial data infrastructures, in Europe, we have the INSPIRE framework, which is not in place in other regions on the world. So if you are dealing with geospatial information, you have to consider several topics in order to have progresses. Within UNGGIM in the past years, several frameworks have been established. You find them on the bottom line. So there is a framework on statistical and geospatial information. There is a global geodetic reference frame, for example, or a framework for effective land administration. And in the past years, an umbrella framework has been created, the so-called Integrated Geospatial Information Framework. This can really be seen as an umbrella dealing with all the main questions: what has to be done, why has this to be done, what has to be done, and how can we establish an integrated geospatial information framework. Within UNGGIM, there are several regional committees, and we are of course part of the regional committee in Europe, UNGGIM Europe. And that is one of my main tasks, to chair a working group on data integration. And the next slides will provide you with some information on the working group on data integration in general, but what we are doing as a working group. You can see on this map that we have very good participation. We have about 30 members from member states affiliated to geospatial and statistical agencies. We have some private companies, observer organizations like Eurostat, the Joint Research Center, the European Environment Agency, and some university like the University of Bonn. For Spain and for Portugal, I can see that both agencies are represented and contributing to our working group. So the National Mapping Agency as well as the Statistical Office is represented in the working group and contribute to our work. So what have we achieved in the past years? I will not go through all the deliverables. You can find all the deliverables which are concluded on our website, and I will provide you with a link to the website at the last slide. But I would like to highlight the policy outreach paper we have created in the last year, we have published in last year, as well as a report, an analysis on sustainable development goal indicators. With regard to the policy outreach paper, you can see that there are some images. These are Eurostat publications jointly with
GGM Europe, so you can download these publications from the GGM Europe site as well as from the Eurostat website. The policy outreach paper promotes the benefit of data integration. To create this policy outreach paper, we conducted a poll with a questionnaire, and this was the rationale for the policy outreach paper. And from the policy outreach paper, including recommendations on the benefits of data integration, we have also extracted a leaflet, a brochure, in order to convince the management level, the decision level in Europe to invest more resources and to strengthen the tasks on data integration in general. With regard to the Sustainable Development Goals, there has been published a report focusing the contribution of geospatial data for the integration of statistical and geospatial data, analyzing 4 selected indicators. This work has been coordinated by our kind colleagues from the Portuguese Statistical Office. And the report is also available through the website. And again, it provides you with an overview what has been calculated in the countries, in specific countries, what can be done on a European level to have a regional analysis and what should be promoted for a global level, for a global analysis for these SDG indicators. With regard to the policy outreach paper, coming back to this, there has been also an evaluation in the last year where we asked our members, have you implemented the recommendations of the policy paper or not? What have been the obstacles? And for this, there is also an evaluation report where you can find information on that. What recommendation has been implemented in what country, in which country? And so you can get a good overview what are the obstacles in the European countries with regard to data integration. Last year, we started with a new work plan, and there was a kickoff in October last year in Frankfurt, and we agreed on 3 tasks: to continue with an analysis on Sustainable Development Goal indicators, to collect data integration methods. I will come to that in a minute, what that means, and to keep our role as advisory group to serve for data integration activities in Europe and on a global level. So the next tasks are to continue with the SDG indicator analysis. We have established again a subgroup on that, which is chaired again by our Portuguese colleagues. And the aim of this subgroup is to provide guidance, technical guidance, but also methodological and operational guidance on the calculation on SDG indicators. We want to benchmark pan-European data sources. We want to integrate pan-European data sources with national data sources to integrate them. As an output, there should be some technical guidance documents for the calculation of SDG indicators, as well as a flyer, again, a leaflet for the management level to convince the management level that this is a task worth to be conducted. If you are interested in more insights, there is a scoping paper describing the work plan, and also this scoping paper can be downloaded from the website. With regard to the data integration methods, that's the second subgroup. It's about what is a data integration method. So linked data, for example, or geocoding has been identified as a data integration methods. And even for this task, we would like to evaluate further on best practices. We would like to consider the economical and social level of data integration methods, and we would like to provide the management level again with a leaflet, a brochure, convincing them that data integration methods might be standardized in the future, and that there are some data integration methods like geocoding
which are crucial for data integration in general. The third task we agreed to is the working group as advisory group. And as I mentioned, we are really linking with other working groups on a global level and on the European level. You can find on the left bottom side the United Nations Economic Commission for Europe. We have had joint activities with them, workshops and also conferences where we attended jointly. With Eurostat, we have, of course, in the working party, we have provided presentations there, and we are discussing issues for the Inspire implementation, also with our data integration methods in general. So I hope that you are convinced that this working group on data integration really tries to link to other groups and to avoid duplication. Where are we? We had our last meeting has been conducted in September due to Corona pandemic, like your conference, just virtually. 40 participants, and with regard to the subgroups, we agreed to that subgroup 1 is on a very well position at the moment. They have really analyzed each indicator already, and they will compile a report on that and framing the work of the analysis. Subgroup 2 on the data integration methods, further examples will be collected because it has been identified that those examples I gave you, linked data, geocoding, are not really sufficient to get an European overview. And there are different activities on data cubes and other pan-European activities which should be reflected as well. Let me take the opportunity to invite you to join our work. So if you are interested to contribute to our work of the subgroups, then please get in touch with me or with the colleagues you may know who are already members in the working group. We appreciate very much if colleagues are interested, if we get more expertise from countries and from experts on data integration. Generally, if you are interested to learn about UNGGM Europe and the work we are conducting, there is a website, as I said, there is a Twitter account, so you get news from that as well. And let me conclude with my last slide. The first slide, if you remember, I provided you with a bridge between geo and geospatial. And as I said, in some countries on a global level, there is no bridge at all. In some countries, you have a very great bridge. So there is a good cooperation. There is an exchange of ideas. There is exchange of expertise and technology. In other countries on the global level, the bridge is not very safe and not very secure. So it has to be strengthened. And in most European countries, let me say, the bridge is stable and we work and cooperate. This is not the case in other regions of the world. DGIM really tries on a global level and on a regional level to provide you with a good plan, good strategies, good concepts in order to create such a bridge, a very good bridge in all countries of the world. So that's the general aim of UNGGIM. And with that, I would like to conclude my presentation. Thank you very much for your attendance. And if you have any questions, I'm still here to provide you with answers. Thank you very much. Thank you, Pierre, for your very interesting presentation. We have here two questions from Laura Alemany from Spain. The first one is, can you tell us which of the indicators defined in the project
is one of the most widely used so far? And also, which indicator, in your opinion, is the easiest to implement in a country? Well, very good questions. Let me say that the most interesting indicators are those who reflect the social life of people. So the access to transport, for example, this is, I guess, the indicator 1171. So how is the access to transport facilities in the country? This is a very interesting one, and it is analyzed by all countries at the moment in Europe. Which are easy to achieve. Of course, an indicator like the forest, the proportion of the forest area compared with total land area. This is, from a geospatial point of view, a very easy to achieve indicator, because for this indicator, you can really use your national geospatial data. You can use Earth observation data as well. You get different results, and then on the countryside, you have to decide which result should be provided to the United Nations, for example. Okay, thank you, Pierre. Another question from Laura. Can you tell us a country that has a strong integration between geographical and statistical data? Even in Europe, you have different level of cooperation. If I take my country, we have a very strong relationship. We have a memorandum of understanding. I know that in Portugal, this is also the case. I do not know the situation in Spain, but in Portugal, they have also a memorandum of understanding. They have joint activities. In Germany, we have joint activities. And then there are countries where this relation is not very strong. And countries like Finland, for example, which are even more advanced, that the Geospatial Agency takes the services for the statistical office. So they invest in technology development for the statistics, also for other agencies, but they have a much stronger cooperation because they provide services for statistics. Okay, thank you, Pierre. We have another question from Enrique Soriano from Guadaltel. He says they have a broad experience working with for national geographic agencies and also international entities like Eurostat, JRC, or DGF. And due to their experience, they are interested in contributing as a private company to the working group on data integration. Which are the steps they should take to be part of this working group? Yeah, they should send me an email with their interest. And then we have facilitated other private companies in the past. They can contribute as an observer. They can get the information. They can contribute. So if they have a strong interest, then we appreciate the contribution very much. Okay, thank you, Pierre. We have another question from Paloma from Spain. From Spain, she said she wants to know if there's some kind of movement to establish a partnership between the UNGGIM Europe with the correspondent group from Africa. At the moment, we have, well, I would have to ask the Secretariat of GGIM Europe, but as far as I know, there is no activity ongoing to establish this strong link between GGIM Europe and GGIM for Africas. The regional committees cooperate with each other, so there are regular meetings on a global level where they exchange the ideas, but there is at the moment, I guess, no activity just from Europe with Africa. Okay, thank you, Pierre, for your answer. I think we don't have any more questions. May I say just one more thing to that? So on the second slide, I guess I provided you with this integrated geospatial information framework. And this is a framework which will be implemented by countries.
And I know that there are, of course, cooperations between European countries and African countries with regard to the implementation of this IGF. Sweden, Norway and the Netherlands are, from a national side, cooperating with African countries in that, and Germany and Italy are also trying to establish this. But the question was, as a regional committee, there is no clear cooperation agreement at the moment. Well, thank you, Pierre, for clarification. We have another question from Cristina Ortega. What are, in your view, the principal difficulties added in the integration of European data sources with national data sources? Yeah, the difficulties, there are several. Sometimes, there are established methods for, if you take an indicator calculation, sometimes there is a national method for this calculation, and this has been done in the past years, and the results have been approved by the government. And now on a regional level, you might have a European data source, or even a better method like Earth observation to do the same, but you would get different results. And so there is always the question, how good is your national data, and can this be replaced with a European data source, or can the national data source even be made better with additional sources? This is the question we have to face in all countries, and also to compare with European data sources like the Copernicus program for Earth observation. Okay, thank you, Pierre, for your answers, and thank you again for your very interesting presentation. I think now we can finish this conference, this session. And thank you again, Pierre. And now I'll go on in Portuguese. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ciao. Ok, muito obrigado a todos por assistirem a esta conferência convidada e a ação de abertura das Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais, da 11ª edição. Vamos continuar, vamos terminar agora esta sessão da conferência convidada e vamos retornar às 11h30 para uma mesa redonda sobre a informação geográfica no contexto da pandemia Covid-19. Como disse, regressamos às 11h30 hora de Portugal, 12h30 em Espanha, 12h30 na Espanha. Muchas gracias a todos por participarem. Desligar, né? Desligar. Já está? Desligar? Olha.